Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje nós vamos analisar toda a situação do Bolsa Família de julho. Fluxo de bloqueios aumentando conforme a gente já havia avisado aqui. Muitos erros nos aplicativos, um fim de semana de atualizações, perspectivas para as próximas semanas, polêmica no Bolsa Família, Janja entra em campo, tem Wellington Dias, muitas coisas acontecendo. E um grande alerta para todos do Bolsa Família, porque eles estão retomando aqueles problemas do início do ano e todos vocês precisam estar atentos para o que está acontecendo. Eu vou tentar me controlar nesse vídeo para não falar tudo o que eu penso dessa situação, porque algumas coisas eu ainda não consegui confirmar. Mas é muito grave o que volta a acontecer no Bolsa Família e tem muita gente sofrendo nisso. Não só as famílias, mas quem trabalha aí na sua cidade também pode estar passando por isso, então preste muita atenção e não esqueça de deixar o like e de fazer a inscrição. Pessoal, nós estamos em um momento chave. Passou o primeiro semestre e não dá mais para dizer que o novo governo está se adaptando. O que está acontecendo agora é resultado desse governo, não tem mais reflexo de governo anterior. Já deu tempo para arrumar as coisas, então chega de desculpinha. Fluxo alto de procedimentos em julho. Aplicativos começando a atualizar, grupos que são de maior risco, a estabilização dos dados, quando que vai acontecer, e um caos que está tomando conta do Bolsa Família, que diz respeito à política, politicagem, e não diz respeito a você e está respingando aí em vocês beneficiários. Vamos começar aqui pelo fluxo de bloqueios. Muitos bloqueios programados para julho. Além daquele bloqueio que eu expliquei para vocês, das famílias que não sacaram o benefício, que eles estão programando muitos para esse mês, que esse bloqueio até, beleza, se não pegou o dinheiro do Bolsa Família durante 90 dias, até faz sentido. Agora, eles estão retomando procedimentos operacionais, principalmente para os unipessoais. Grupos que já receberam o aviso de averiguação, ou não atualizaram no prazo, ou deu erro na atualização, ou algum erro no atendimento e no processamento desses dados. Então, muitos de vocês estão começando a receber mensagens de bloqueios. Tem dois caminhos nisso. Primeiro, notificações que saíram de forma errada do governo, que parece que eles mexem algo lá no aplicativo, começa a vir notificação e logo some. E outro ponto é alguma falha na cadeia de problemas desse Bolsa Família. Então, nós temos aqui notificação de bloqueio. Se você perdeu o prazo, vai começar novos bloqueios em julho. Se você não fez o procedimento correto na atualização ou quem te atendeu também não fez, está começando a aparecer isso. Se o governo, na conexão dos dados do município com o governo federal, deu algum problema, isso também está começando a respingar. Pessoal, conforme nós já atualizamos, esse é um mês de atualização, é um mês tranquilo. Não tem auxílio gás, não tem nada de novo para implantar. E eles vão usar esse fim de semana para o processamento dos dados. Então, quem está com algum tipo de mensagem, algum tipo de medo com relação a procedimentos operacionais, essa virada dessa semana para a próxima, que eu já vou mostrar o calendário, é fundamental para na semana que vem, a partir de segunda, provavelmente os dados vão começar a entrar de forma regular e ter uma estabilização. Fim de semana, provavelmente vai começar a aparecer alguma coisa no aplicativo e semana que vem vai estabilizar. E eles estão com diversos problemas para ajustar. Além de tudo isso que eu já passei, de averiguação cadastral que não se sabe se tem efetividade nos bloqueios, muitos dizem que atualizaram, que estão recebendo novas mensagens, nós temos retroativos perdidos. Famílias que voltaram a receber o Bolsa Família em junho, que ficaram outros meses bloqueados e que não sabem onde está o dinheiro do retroativo. O governo diz que até 30 de junho todos iriam receber. Grande mentira. Grande mentira. Nós temos provas de muitas famílias que receberam o Bolsa Família de junho e não receberam nenhum retroativo. Essas famílias vão no CRAS, o CRAS manda na Caixa. Chega na Caixa, a Caixa diz que não tem nada. Volta no CRAS, manda de novo na Caixa, você não tem explicação. E a alta cúpula do governo, o Ministério do Desenvolvimento Social que comanda tudo isso, não admite erro. Não diz, olha, erramos, vai ter um novo prazo. Eles mantêm o silêncio e a gente fica esperando. Espero que até semana que vem eles regularizem tudo, porque a gente vai ficar em cima e vai continuar cobrando. Então, semana que vem, pessoal, muita atenção. Geralmente, quando eles não conseguem fazer algum procedimento, eles ficam em silêncio, esperam o próximo fluxo, que é nesse fim de semana, o fluxo de atualizações, e mandam tudo junto e depois fingem que nada aconteceu. Seria muito mais justo admitir o erro. Mas
observem, quem não recebeu retroativo, fica ligado. Semana que vem nós podemos ter novidades quanto a isso. Do governo aproveitar esse fim de semana para fazer a atualização do banco de dados para julho e, além disso, corrigir problemas do mês passado que eles não admitem que cometeram. Então, o que a gente tem? Essa semana acabando, que é a primeira semana de preparar a folha para enviar para a Caixa, e provavelmente ali pelo dia 10, agora dia 8, dia 9, esse fim de semana. Por que fim de semana? Fim de semana é quando tem menor fluxo de processamento de dados nos aplicativos. Então eles aproveitam para o setor de TI trabalhar. Para que no início da semana, ali por dia 10, a gente já comece a ter os dados de uma forma mais estável, dia 10, dia 11. Lembrando que os pagamentos começam na outra semana, no dia 18. E aqui nessa semana também, provavelmente nós vamos ter a questão de estabilizar os dados, das mensagens de bloqueio de quem apareceu de forma aleatória sumirem e ficar só para quem realmente está com algum problema de averiguação cadastral, de bloqueio ou de cancelamento. E nessa semana aqui, também a questão de andar dívidas do governo, dos retroativos, dos bloqueios que eles fizeram. Tá? É um caos, não é mesmo? Muita coisa acontecendo. E além disso, tudo que a gente está passando aqui para vocês, o calendário vocês já sabem, entre os dias 18 e 31, nós temos a questão do falso positivo. O que é isso? São mensagens que aparecem nos aplicativos de vocês. Bloqueio, cancelamento, situações desse tipo. Só que uma hora aparece e depois essa mensagem some do aplicativo. Só que aí você já viu essa mensagem. Se você já viu, você já não consegue esquecer. Você fica com aquilo pensando, será que foi bloqueado? Aí some a mensagem. E aí quando os dados estabilizam, não aparece mais nada dessas mensagens. E isso é uma falta de responsabilidade de quem faz esse sistema que é absurdo. Todas essas falhas deixam muitas famílias em uma situação de pânico, pensando, será que nesse calendário aqui tem benefício para mim? Porque aparece uma mensagem estranha, daqui a pouco some essa mensagem, ou aparece que vai ter pagamento, aparece liberado a folha e daqui a pouco some. E as famílias ficam numa situação de angústia, de insegurança, até que os pagamentos comecem. Então, pessoal, eu sei que é chato pedir isso, mas vamos tentar ter um pouco de calma até semana que vem. Porque, novamente, os incompetentes eles ganham pela quantidade, porque eles estão em todo lugar. Novamente, nós temos um mês que as informações começam num fluxo totalmente bagunçado. Como que soluciona isso? Tinha que ser, tal dia, tal hora, vai fechar o aplicativo e no dia seguinte, tal hora, vai reabrir o prazo de consulta. Aí você já sabe, olha, vamos supor, dia 10 o aplicativo vai ficar indisponível após o meio-dia. Sendo que no meio-dia do dia 11, os dados vão estar lá. Aí você já está sabendo quando que cada coisa vai acontecer. Só que na verdade é uma bagunça total, todos os meses. Então isso é coisa de incompetente. E tem muito, tá? É triste falar isso, mas é uma quantidade absurda. E aí nós temos ainda no meio disso tudo, não basta. Os problemas na ponta. Então, quem está te atendendo no município não tem uma boa orientação, não tem um governo ajudando, não tem um governo ativo na questão dos programas sociais. E aí, o que a gente vê? Janja entra em campo para afastar Centrão de comando do Bolsa Família. Primeira-dama gravou vídeo ao lado do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmando que a pasta é o coração do governo Lula. Olha, mas esse coração não está sendo bem cuidado, né? Olha, porque é absurdo. Aí surge primeira-dama pra... Vocês já passei essa notícia aqui pra vocês. Arthur Lira, o Centrão, que é a pasta do Bolsa Família, que hoje é do governo do PT, do Wellington Dias. Eu me posicionei aqui falando que esse tipo de mudança seria péssimo, porque se já tá ruim com o atual comandante, se for colocar outro improvisado, vai ficar pior ainda. Você tira um treinador que não tá indo bem e contrata outro pior e o time só vai pra Série B. Então, muita atenção, pessoal. Parece o Corinthians, a organização disso aqui. Quando que vocês viram a primeira-dama falando dos que estão bloqueados? Ela que se posiciona como uma representante das mulheres e as mães solo, as mães de família que estão na situação de comandantes do lar, com bloqueios, com mensagens, com insegurança. Alguma vez você viu alguma mensagem, algum vídeo? Aí quando entra a politicagem, que não te interessa quem é o ministro do Bolsa Família? Se fizer um bom trabalho, pode ser o Wellington Dias, pode ser a Janja, pode ser quem o Arthur Lira indicar, tanto faz, tá?
Mas aí esse pessoal não aparece no momento dos problemas para falar por que no CRAS você não consegue um bom atendimento. Apareceu? Se é o coração do governo Lula, estão cuidando muito mal desse coração. A chance desse coração parar de bater é alta, porque do jeito que tá, as coisas não estão indo bem. E aí é o velho problema da bolha de Brasília e a distância disso. Todos esses problemas que nós listamos aqui, aplicativo que não funciona, mensagem de bloqueio que aparece e que some, averiguação cadastral, bloqueando gente que realmente foi lá e atualizou e não se sabe o motivo, não se tem uma explicação clara, retroativo que não foi pago, de famílias que voltaram para a folha de pagamentos e estão aguardando o retroativo das folhas que ficaram fora. Eles não têm a mínima ideia do que acontece na ponta. Então o atendente do CRAS aí da sua cidade, ele vê esse tipo de discursinho aqui de o Bolsa Família é o coração do governo. Só que ele que está lá nessa ponta fazendo esse coração bater, ele não tem uma assistência dessas pessoas aqui. Não tem uma orientação clara. Então é a velha bolha de Brasília, que acontece nesse governo, que aconteceu no governo passado e no anterior, e é histórico que acontece isso. Eles fingem que os problemas não existem. Isso eu falo para vocês com toda a propriedade, porque a gente leva os problemas, chega, olha, tá acontecendo tal coisa, os retroativos que não entraram, para dar de exemplo. Aí eles vão responder com uma mensagem padrão dizendo que os retroativos foram pagos até dia 30, caso tenha algum problema, procure o CRAS. Aí o CRAS não sabe o que te falar. E eles jogam essa responsabilidade para os municípios. E vocês ficam sem informações. Quem está te atendendo aí na ponta não recebe o embasamento para te explicar, eles culpam o município, então eles criam um circuito que não funciona. E tudo que melhora não é por competência. Esse ano aumentou o valor do Bolsa Família. Sim, mas com o orçamento que aumentou para esse ano, dava para ser muito melhor. Então quando aumenta é porque tem um aumento de orçamento, tem um aumento de uma situação desse tipo, e, consequentemente, melhora a situação no aspecto geral do Bolsa Família. Só que se olhar a quantidade de dinheiro que tem investido nisso e a quantidade de incompetência de não fazer um aplicativo unificado com uma boa consulta, com uma data de consulta, com uma explicação. Você entrou em averiguação cadastral? Tinha que ter lá todas as etapas. Recorreu, em análise, foi aprovado ou não esse recurso. Não tem nada. É uma bagunça. Então, pessoal... Dito isso, que assim, toda vez que a gente fala esse tipo de coisa, é uma fonte a menos, que não quer mais falar, porque a gente veio aqui e se posicionou, mas não dá mais para aguentar esse tipo de situação. Então vamos aguardar semana que vem, com a estabilização dos dados, ver se os retroativos reaparecem, porque são campeões em não admitir os erros e depois consertarem e não falarem nada. Vamos ver se isso acontece. Sobre os bloqueios, principalmente dos unipessoais, tem grupos de averiguação ainda dos outros meses que estão uma situação muito preocupante para esse mês. Vamos ver na semana que vem conforme isso acontece, e aí eu vou tentando trazer as orientações para vocês, continuando o que a gente já passou nos últimos vídeos, tá bem? Desculpa pelo vídeo longo, pelo desabafo, mas eu quero saber o que você, que é o mais importante nesse coração do governo, que é o Bolsa Família, o que você está sentindo dessa situação? Mesmo que você não tenha passado por nenhum problema, mesmo que a sua família não tenha sido bloqueada, receba certinho desde o início do ano, está tudo ok. Mas olhando o contexto, o que você vê dessa situação? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado por sua audiência, um abençoado fim de semana a todos e até o próximo vídeo.